transtorno da nossa casa, ele só foi aumentando. Desde o dia que o adultério e a prostituição entrou dentro da minha casa. Ao ponto de um dia o proprietário chegar na minha mãe e falar assim pra minha mãe: Joselma, o Zanelato já faz tantos meses que ele não paga o aluguel aqui. Eu vou precisar que vocês saiam, porque eu vou ter que vender aqui. A minha mãe falou: mas como assim? Se todo mês a gente junta dinheiro aqui o suficiente. Meu pai era muito criativo, ele fazia música ao vivo, aquelas coisas aradas todas. Então minha mãe se ligou, ele tá gastando com outras pessoas. Ali mais uma vez a destruição imperou. Minha mãe começou a chorar e a gente vendo tudo isso, toda essa destruição. E minha mãe falou: onde que a gente vai parar? Porque os meus avós, eles eram pessoas bem de vidas na época, sabe? Só que a minha avó, ela era uma mulher muito rígida, né? E eles conversaram com a minha mãe, a escolha foi sua. E eles meio que não queriam acolher a gente lá, você tá entendendo? Na época. E tudo bem, isso era a mentalidade deles, né? E a gente tem que respeitar, né, William? Porque realmente a escolha foi da minha mãe. Diferente do que a gente vê hoje, as pessoas fazem o que quer, escolhem o que quer, depois deixam a bomba pros pais, né? E os meus avós falaram: não, José, você vai ter que se virar. E a minha mãe começou a chorar. E minha mãe era uma mulher muito católica. Então ela começa a orar a Deus e fala: Deus, pra baixo assim, desse campo, tem a Júlia Zimé. E depois tinha uma favela enorme, uma favela do Jardim Itália. Na época era outro nome, não vou lembrar agora. E minha mãe olhou pra baixo assim, tava chovendo, era escorada assim no balcão. E ela mesma conta que ela olhou pra baixo e falou assim: prepara pra mim, nem que seja um direito na favela. Quando foi à tarde, uma mulher foi comprar leite e pão e falou assim pra minha mãe assim: Joselma, eu tô vendendo meu barraco, eu vou embora pra Curitiba. Você não sabe quem quer comprar um barraco, não? Minha mãe falou: quanto que é? R$100. Mas na época R$100 era muito dinheiro, não era igual hoje, não. E a minha mãe olhou pra ela e falou assim: eu quero. Daí ela olhou pra minha mãe e falou: você? Porque a minha mãe sempre foi uma mulher muito vaidosa. Minha mãe sempre se vestiu bem, se arrumou bem. Até hoje, você olha pra minha mãe, ela gosta. Ela é bem uma mulher assim, elegante. Ela gosta de, sabe, de coisa boa, de se vestir bem. E daí a minha mãe falou assim: eu quero. Você só me dá um tempo, que eu preciso arrumar esse dinheiro. E daí ela pegou, minha mãe, ela tinha um patrão chamado Luciano. E ela chegou e falou pra esse Luciano: Luciano, é assim, 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 assado. Você me arruma esses R$100? Aí eu só vou precisar que você desconte um pouquinho só de cada vez pra mim, porque a minha mãe, ela ajudava no orçamento de casa. 70% era que ajudava na época. Que meu pai já tava assim, inclinando muito forte pro álcool e pra prostituição. E daí ele falou assim: Joselma, fique em paz, eu vou te ajudar, tá bom? Deu o dinheiro pra ela, ela veio, comprou o direito na favela. William, se você olhasse pra gente que era criança, tava tudo bem. Porque eu lembro como se fosse hoje. Eu descia aquele morro da favela, vi aquele monte de criança. Pra mim foi a melhor coisa da vida. Eu lembro como se fosse hoje. No fundo tinha um campinho de futebol, então pra mim tava 10. E eu olhei aquele monte de criança. Lembra das Mamonas? Aquelas... Opa, lembra que o pessoal brincava assim de... com a bexiga? Exata. E jogava no... Então, eu vi o pessoal brincando ali e pra mim tava tudo 10. Só que de repente a gente olhou pra minha mãe tava chorando. Que o barraco era muito feio. Rapaz, era muito feio. Dentro do barraco tinha uma divisão que era o banheiro. As pessoas defecavam ali numa lata e jogavam pra fora. E a minha mãe pegou aquele barraco. Minha mãe, já que o patrão dela foi que ia ajudar ela a pagar, né? Ela pegou uma reservinha que ela tinha e ela foi melhorar o barraco. Então ela colocou uma pedrinha dentro do barraco. Ela convenceu meu pai a fazer uma patente pro lado de fora e deu uma melhorada naquele barraco, sabe? Mas não deixar de ser feio. Era uma lona amarela, uma outra parte laranjada. Era um negócio muito feio. E eu lembro quando a minha mãe falou assim: vamos fazer a mudança? Vamos. Olha o que é o adultério no casamento. Uma prostituição, não faz, William? Pra quem tinha casa própria, muito bem estabilizado, meu pai tinha carro, a gente perdeu tudo. Sabe com o que a gente fez a nossa mudança? Com uma carriola, carrinho de mão. Não sei como é que fala aí no seu estado. A gente não tinha nada, William, não tinha nada pra levar. Eu lembro que quando nós chegamos lá, a gente ajeitou tudo aquele barraco e o pessoal disseram assim pra minha mãe assim: ó, você tem que cuidar na hora da chuva, que às vezes esse barranco ele despenca e pode vir na sua casa. E toda vez que chovia, era aquele dilema. E eu lembro que a minha mãe, quando ela ia trabalhar, quando era época de chuva, ela sempre fazia uma oração, assim, pra Deus nos proteger. Porque ela também tinha medo daquele barranco. Não tinha pra onde ir. Nessa ocasião, o meu pai já tava totalmente perdido já. Não trabalhava mais. Só minha mãe trabalhava pra sustentar a nossa casa. E aquele inferno dentro de casa. Uma desgraça. A gente com muita dificuldade lá dentro. Eu lembro, eu não esqueço, uma vez que choveu muito. A minha irmã Michele, que hoje mora nos Estados Unidos. A minha irmã, ela era até hoje uma guerreira. Uma mulher assim, guerreira. Então ela que cuidava da gente. Eu lembro de um dia chovendo muito. Ela colocou a gente em cima da cama.
sentada em cima da cama para ela fazer o almoço, porque começou a chover tanto que a água começou a entrar por baixo e o piso era chão batido. Minha mãe tinha colocado umas pedrinhas para não ficar aquela poeira, né? Eu lembro que aquela enxurrada descia assim por baixo, assim, ela ia levando assim aquelas pedras assim. E eu lembro que formou uma bolha de água de tanto que choveu. E eu vendo a minha irmã fazer comida pra gente com guarda-chuva. Com guarda-chuva. Eu lembro que ela fazia almoço com aquele guarda-chuva. E a gente sentada naquela cama vendo aquilo. E hoje, quando eu lembro disso, eu vejo o quanto que a prostituição e o adultério têm destruído a família. E assim como nós, lá no passado, quantas crianças, William, quantos adolescentes, quantos jovens estão nesse mesmo sofrimento, nesse exato momento.